No ano passado, as recuperações judiciais no agronegócio bateram recorde, com crescimento de 138% na comparação aos pedidos do ano anterior. Foram mais de 1.200 pedidos, segundo a Serasa Experian. A maioria dos pedidos veio de produtores rurais, pessoa física. A pergunta que o Mais Pecuária faz agora é: a recuperação judicial é o melhor caminho para solucionar as pendências financeiras? Quem vai responder, gentilmente, aqui conosco é o advogado Rafael Armênio, doutor Rafael Armênio, que é especialista em direito empresarial. Ele atua na região de Ribeirão Preto, São Paulo. Tudo bem, doutor Rafael? Tudo bem. Muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço, muito honrado pelo convite. Estou muito feliz de participar do programa com o senhor. Muito obrigado. Bom, vamos tentar entender as razões para essa alta dos pedidos de recuperação judicial. Seriam os juros, os custos de produção, o clima? O que mais tem provocado esse cenário? Jorge, é uma somatória de fatores, né? É obviamente que os juros, as dificuldades do crédito influenciam demais, o mercado financeiro também, as oscilações de preço, influenciam muito na hora do produtor rural conseguir honrar com os seus pagamentos. Mas, sem sombra de dúvida, além do mercado financeiro, dos juros, existem também as quebras de safra, que é muito comum, né, na agricultura, na pecuária, no agronegócio de modo geral. E isso, de certa forma, faz com que o produtor rural, que é um empresário, que tem uma empresa a céu aberto, ele fica realmente à mercê do clima, à mercê das intempéries climáticas. E se isso acontece, a conta não vai fechar. Mas esse é um problema que a gente teve em safras anteriores também, sim, quando os pedidos de recuperação judicial não eram tão elevados. Exatamente. Alguma coisa deve ter acionado o gatilho ou não? São os mesmos problemas de safras anteriores? São os mesmos problemas, mas também a questão do mercado internacional influenciou demais. A parte do atual governo, né, teve o último plano safra, por exemplo, havia uma expectativa de liberação de crédito muito maior do que de fato foi liberado, né? Não era suficiente o valor, a quantia que foi realmente disponibilizada não era suficiente para dar conta da demanda. A demanda é muito grande, mas acima de tudo isso, o mercado financeiro e as intempéries climáticas, que a cada ano que passa, isso dá para ser comprovado cientificamente, a cada ano que passa tem piorado, os produtores não conseguem mais prever épocas de chuva, épocas de seca, e fora também muitas pragas que estão surgindo aí, né, nas lavouras e também nos pastos que têm destruído. A impressão é que as mudanças climáticas colocam um cenário diferente de 10, 20 anos atrás. Com toda certeza, com toda certeza. E é assim, o produtor rural ele depende muito dos bancos. A grande maioria, né, principalmente dos pequenos e médios produtores rurais, dependem muito dos bancos. E quando eles pegam créditos para poder fazer um plantio ou para fazer um ciclo pecuário, como por exemplo, ele depende muito do ciclo completo e da colheita. E se uma intempérie climática ou eventualmente uma praga que dá na lavoura ou no próprio pasto prejudica, né, a produção, a conta não vai fechar. E eu tenho clientes com parcelas de 800 mil para julho, parcelas de milhões para próximos meses, e ele vira para mim e fala, não, eu não vou conseguir honrar. E esse tempo que o produtor procura de forma preventiva uma orientação, assim como eles fazem durante todo o processo produtivo de também buscar consultorias, né, especializadas nas respectivas áreas, a consultoria preventiva de um advogado é fundamental para evitar que ocorra uma RJ, que é o tema de hoje. Algum setor é mais afetado? Soja, milho, boi? Tem algum estudo que mostra isso? Olha, varia muito de região para região, mas a parte da agricultura e também do leite
são algumas culturas que estão realmente sendo muito prejudicadas. Mas a pecuária também, eu estou com um volume muito grande de clientes da pecuária, que de fato tem uma previsão de faturamento, mas existe uma incerteza. Inclusive hoje no evento Confinar, né, que eu participei e vim de lá, que vocês também estão transmitindo ao vivo, eu conversei com um produtor rural da pecuária e ele me disse hoje justamente, eu tive uma praga que eu nunca tive na minha terra, e essa praga disseram que ela vem junto com as caminhonetes, nos pneus, e ela se espalha e alastra. E eu não sei, eu estou com uma previsão de aquisição de gados, e eu não sei se eu vou poder adquirir, porque se eu tiver mais uma quebra, eu não vou conseguir honrar. Então, ele é um produtor sadio, que está com a sua produção acontecendo, tem reserva, mas vai deixar de investir em adquirir novos gados para poder fazer um novo ciclo por conta de receios de uma nova quebra. Quebra que aconteceu no pasto dele e ele não sabe como vai ficar, né? A recuperação judicial, até a pergunta que a gente fez na abertura, né? O caminho mais lógico é a recuperação judicial. O Banco do Brasil, até tem uma informação do Banco do Brasil, ele chamou a atenção para os pedidos de recuperação judicial antes de uma boa renegociação com os bancos. Quer dizer, o caminho natural seria a recuperação, tem outros caminhos também. Qual é a orientação, a experiência? Excelente pergunta, Jorge. A questão é, eu estou realmente assustado, não só com os números, mas com a postura de muitos advogados que atuam na área de recuperação judicial. Talvez, eu não posso dizer que é por falta de conhecimento, porque eu sei que muitos que estão usando desse recurso têm conhecimento e muito especializado no agro, mas eles estão preferindo entrar com RJs do que explorar uma grande ferramenta que tem à disposição dos produtores rurais, que é um privilégio para os produtores rurais, que o empresário urbano não tem, que é o alongamento e a prorrogação das dívidas rurais. Isso já são favas contadas. É previsto no Manual do Crédito Rural e existe uma súmula do STJ, inclusive, que diz que se o produtor rural, antes dos vencimentos, é o principal requisito, você está prevendo que o seu faturamento não vai ser suficiente para honrar com as suas dívidas, então você se antecipa, você faz um laudo de perda para demonstrar tudo que você teve, seja por mercado, seja por quebra de safra, enfim. Você faz esse laudo de perda, você faz um laudo de nova capacidade de pagamento para demonstrar que diante da sua atual situação e diante da previsão que você tem, qual é a sua nova realidade de pagamento? Você precisa de 1, 2, 3 anos de carência? Você precisa que todo esse endividamento que ainda não venceu, que é o requisito fundamental, você precisa que ele seja alongado para 10, 15 anos, 20 anos se for necessário? Então é assim que o laudo vai ser feito, de acordo com a sua real necessidade e capacidade de pagamento. Você precisa de um novo crédito nesse meio tempo? Então vai constar que você também vai precisar de um novo crédito. Essa renegociação não compromete a próxima safra, em termos de captação de recursos? De forma nenhuma. Na verdade, diferentemente da recuperação judicial. Eu vou dar uma pincelada em relação à recuperação judicial para eu poder fundamentar o porquê que eu penso a respeito disso. A recuperação judicial ela é um mecanismo de extrema importância, não só para os produtores, mas para todos os empresários urbanos, inclusive. No entanto, ela tem que ser medida, ela tem que ser acionada quando, de fato, aquele produtor rural ele não tem condições, mas as dívidas já venceram. Já existe risco de execução daquela dívida ou já tem execução em andamento, e não há mais o que ser feito. Então, ali sim, a recuperação judicial é de extrema importância. Por quê? Quando o produtor já tem as execuções em andamento, o alongamento e a prorrogação já não serve, já é uma medida que ficou para trás. Por isso que a advocacia... Já teria que ter sido tomada anteriormente? Antes do vencimento. É o principal requisito. Então, se o produtor perdeu o time e deixou para fazer ou para buscar orientação após o vencimento, é cabível a recuperação judicial. Por quê? A recuperação judicial, ela suspende todos os andamentos de todas as execuções, ela proíbe, ou melhor, ela impede a penhora, ela impede a
a constrição de bens e ela impede também pedidos de falência que algum credor possa abrir contra aquele produtor. Só que ela tem, quando ela é deferida, ela tem um prazo de 180 dias e em 180 dias que as execuções ficam suspensas. Ou seja, é um prazo curto. Então, em 180 dias, você tem que, dentro de 60 dias, apresentar um plano de recuperação, oferecer para todos os credores, então você vai convocar os credores para uma assembleia. Porém, se esse plano não for aprovado, é convolada a recuperação judicial em falência. Ela é como se fosse convertida a recuperação judicial, decretando a falência diretamente desse produtor. Por isso que eu acho que é um mecanismo de extrema gravidade, que só deve ser usado em último caso. E aí é onde entra a necessidade de orientação e de informação jurídica, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, para todos os produtores que nos assistem. O alongamento e a prorrogação ele tem que ser feito antes. Então, se você está percebendo que nos próximos meses você tem uma parcela alta para pagar de financiamento e a sua produção não vai ser suficiente, seja por uma quebra de safra, tudo que a gente já apresentou aqui, de pagar, de honrar com essa parcela, então faça os pedidos anteriormente, faça os laudos através de um advogado especialista no agronegócio, não se aventure em advogados que não conhecem da matéria e se antecipe. Porque se você faz as providências, que são os requisitos indispensáveis, antes dos vencimentos, nós vamos conseguir 2, 3 anos de carência ou mais. Carência é você não pagar nada para o banco nesse período, você obter novos créditos nesse período e alongar a sua dívida inteira, todo o seu endividamento de 1, 2, 3 anos que você tem para vencer, você alonga para 15, 20 anos, a depender da sua real capacidade de pagamento. Então, assim, a recuperação judicial ela também consegue Esse prazo pode chegar até 20 anos, então? Se for necessário, até passa. Eu tenho um cliente até recentemente que o endividamento dele era de 7 milhões. Não é um endividamento tão alto comparado ao que eu já peguei. Mas esse de 7 milhões nós conseguimos 2 anos de carência com 20 anos de alongamento. Por quê? Porque a capacidade dele atual de produção e de faturamento mudou completamente do que era anteriormente. Então, a gente trabalha de acordo com esses laudos, mas de acordo com a real capacidade de pagamento daquele produtor. E não fica à mercê dos bancos decidirem se aprova ou não um plano de recuperação, como é na recuperação judicial. A jurisprudência, o STJ, né, a súmula do STJ, o STJ é o Superior Tribunal de Justiça, ela fala que, se demonstrados os requisitos, que a quebra de safra, não está no vencimento, está antes do vencimento e alguns outros requisitos, o banco ele não tem a opção de fazer ou não. Ele tem que aceitar, porque a gente está preservando a função social do produtor rural, da produção, que é levar alimento para a mesa de todo mundo. Então, existe uma função social muito importante e um princípio muito importante acima de todas as leis, né? Isso mais para a pessoa física, vale também para as empresas, porque a gente sabe que a recuperação judicial, ela se dá quando existe a inadimplência, a falta de capacidade para honrar com os compromissos, e por um período, por decisão da justiça, essa empresa fica sem receber a cobrança dos credores e ganha um fôlego para ganhar o dinheiro e honrar os seus compromissos. E o senhor está dizendo que é a última instância. Se não der certo isso, é a perda mesmo. No caso das empresas, elas também podem fazer essa renegociação anterior e evitar isso? As empresas que o senhor diz é do agronegócio? CNPJ do agronegócio. Vinculadas ao agro. Não, esse é um privilégio dos produtores rurais. Lógico, existem grupos de produtores rurais, existem CNPJs que são agropecuárias, que são agriculturas. Se você se refere ao CNPJ, por exemplo, de uma empresa de nutrição, essa não, aí ela tem que se beneficiar da recuperação judicial. Nós estamos falando de realmente produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas. Então, tanto faz se é pessoa física ou jurídica, se é um grande grupo, se é um pequeno produtor rural, tem o direito ao alongamento. E no alongamento e prorrogação, nós fazemos um trabalho administrativo extrajudicial, em que a gente apresenta toda essa documentação que é necessária antes dos vencimentos para o banco, para todos os bancos credores.
dando a eles a oportunidade deles chamarem para uma negociação para evitar um processo judicial de alongamento e prorrogação das dívidas. Então, tudo isso é feito sem considerar uma recuperação judicial. Por isso que eu chamo de uma recuperação extrajudicial. Tá, Rafael, mas e se o banco nega? Você não vai entrar na justiça? Eu vou entrar na justiça, mas não é uma RJ. É uma medida que a gente chama de uma ação mandamental de alongamento e prorrogação dos créditos rurais. E nessa ação nós vamos conseguir uma liminar do juiz que suspenda todas as cobranças, todas as execuções, proíbe os bancos e as cooperativas de enviar os nomes desses devedores para os órgãos de proteção ao crédito, proíbe deles também enviarem para uma lista negra que existe, né, inclusive vinculada ao Banco Central, e, além disso, concede a eles o direito de novos créditos. Então, tudo isso dentro dos laudos que a gente tem que apresentar. É fundamental. É um mecanismo que os produtores rurais precisam conhecer antes dos vencimentos. Não se esqueçam disso. Antes dos vencimentos. Procure uma advocacia preventiva. Com toda certeza, ela vai ser extremamente mais barata do que uma recuperação judicial, que tem um custo muito elevado. Como é que fica a propriedade? Ela fica penhorada nesse período de recuperação extrajudicial? A propriedade, ela não fica penhorada, a não ser que ela tenha sido dada em garantia num contrato, ela vai continuar sendo uma garantia real vinculada ao contrato, mas isso não vai mudar, obviamente, que é uma garantia vinculada ao contrato. Mas não tem nenhum tipo de penhora, não tem nenhum tipo de garantia. A garantia é que existe uma liminar que foi deferida para esse produtor rural, que garante a ele que ele vai produzir sem precisar se preocupar com a restrição de nome, restrição de crédito, porque os bancos não vão poder negar. Tem muitas pessoas que têm um certo receio de entrar com um alongamento, uma prorrogação, e também com uma RJ, porque o gerente, a relação pessoal que aquele produtor tem com o gerente é uma relação muito íntima, né? Nos momentos que ele mais precisa, ele busca o gerente libera o crédito. E isso talvez deixe alguns produtores preocupados, porque é a relação ali que está em jogo. Mas a legislação garante... Por que essa preocupação? Justamente porque existe Poxa, mas e se sair um novo plano safra e eu procurar pelo meu gerente e ele se recusar a me liberar o crédito porque eu fiz um alongamento, uma prorrogação. Sabendo que o gerente não pode ter essa medida. Mas ali dentro de quatro paredes é o que acontece. E aí cabe ao produtor rural, que já tem uma assessoria jurídica preventiva, colher orientações, informações e, se for necessário, ir junto com o advogado na hora de obter um novo crédito. Quer dizer, as regras já são definidas anteriormente. O banco ele não pode, banco, cooperativa, são instituições financeiras que são autorizadas pelo Banco Central a atuar como tais, né? E se você que precisa do crédito tem o direito, tem uma liminar que te garante, que te dá aquele acesso ao crédito, mas a instituição está te negando, qual que é a medida que tem que se tomar? Eles não podem negar crédito. Eles têm que liberar, principalmente se tiver créditos disponíveis para planos safras, né? Porque nós estamos falando, mais uma vez, da função social que o produtor rural, que a produção agrícola, pecuária envolve, né? Que é levar alimento para as nossas casas. E se você tira o crédito do produtor rural, que tem o direito, porque ele tem, por exemplo, no caso de alongamento e prorrogação, tem uma liminar que suspende os direitos dos bancos de cobrar, de restringir o seu nome, por que vai te negar crédito? Se nós estamos diante de um processo de recuperação dessa empresa, diante desse cenário que a gente apresenta. 3 anos de carência, 15 anos de alongamento, eu quero pagar, mas eu vou pagar de acordo com a minha produção e não com a minha propriedade. A minha propriedade não pode estar em jogo só porque eu dei ela em garantia por conta de uma dívida bancária. É ali que eu faço o meu sustento e é ali que eu sustento outras pessoas do país, através da minha produção, da minha atividade. Como é que fica o caso do arrendatário que está devendo o banco? Ele arrendou uma terra, ele vai acabar devendo para quem arrendou a ele e vai dever também para o banco, no caso de intempéries, de juros e etc. Como é que fica para o arrendatário? É possível também
adotar essa recuperação extrajudicial? Com toda certeza, com toda certeza. Não existe uma exigência que aquele produtor que está fazendo o pedido de alongamento e de prorrogação dos créditos rurais, não existe uma exigência de que ele seja o proprietário da terra, né? Basta que ele seja produtor, que ele produza e que ele demonstre os requisitos, como não estar vencido, demonstre que ele teve quebra de safra. Eu estou com um caso bem semelhante a esse, inclusive, que eu estou entrando não só em nome do arrendatário, como também dos avalistas, que são os arrendantes, né? Todos juntos estamos entrando. E existe também, é importante que saibam, legitimidade daqueles que são avalistas de um contrato entrarem também com essas medidas. Por exemplo, você tem ali um devedor principal que tomou um crédito do banco, e esse devedor principal teve quebra de safra, teve todas as consequências, mas ele não vai dar sequência, ele parece que não está tomando a iniciativa dentro do prazo necessário. Se o avalista perceber isso e junto, obviamente, com esse devedor principal, ficar demonstrado essas quebras de safra, o avalista tem legitimidade para entrar com a ação, porque é o dele que também está correndo risco, né? É o patrimônio do avalista que está correndo risco de uma produção que não foi ele que fez, né? Foi um terceiro, mas ele tem legitimidade para entrar com essa ação também. A maioria, o entendimento da maioria, pelo que eu estou sentindo, é correr logo para a recuperação judicial. Provavelmente isso explique o aumento que nós mencionamos aí agora há pouco, né, no ano passado. No meu ponto de vista, Jorge, eu posso de verdade estar muito equivocado, mas no meu ponto de vista, talvez seja por falta de conhecimento técnico, jurídico, desse recurso, desse mecanismo que é o alongamento e a prorrogação das dívidas rurais. Porque isso é cabível independentemente do tamanho daquele produtor, daquele grupo. Se for um pequeno, um médio ou um grande produtor rural, ele tem esse direito. E por que não exercer esse direito, que é muito menos oneroso, muito menos gravoso, porque a recuperação judicial, Jorge, ela te coloca em evidência nas mídias, ela te coloca numa situação, a recuperação judicial, de modo que você futuramente vai obter crédito, os bancos vão te olhar de uma outra forma e falar, não, mas você já fez uma recuperação judicial. Então existe ali algo que realmente é negativo, mas eu gosto da recuperação judicial, ela tem que ser usada sim para aqueles que já perderam a oportunidade de fazer essa recuperação extrajudicial, que é um instituto maravilhoso do alongamento da Seria o primeiro passo, que é o recomendado? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Uhum. Bom, nós estamos às vésperas de um novo plano safra, né? Vai ser anunciado em junho. E a gente sente que muitos produtores ficam temerosos de fazer investimentos comprando máquinas, no caso da pecuária de leite que você citou, investir em genética também. Como é que fica? Que orientação precisa ser dada a esse produtor? Isso depende muito de caso a caso e depende muito realmente da situação em que aquele produtor se encontra. Não tem como eu dar uma orientação de forma generalizada, porque realmente cada produtor está no momento da sua vida profissional, momento da sua área, enfim, de exploração, mas não tem que ter receio. Eu acho que se você veio até aqui, chegou até aqui através de créditos bancários, conseguiu honrar, e o momento que o país está passando não pode tirar de você a confiança de continuar produzindo. Essa profissão, ela é muito honrosa, ela é realmente uma profissão que a gente tem que admirar. Eu admiro demais a profissão de vocês, né, que são produtores rurais. E eu acho que esse tipo de situação ela não tem que desmotivar, muito pelo contrário. Nós dependemos de vocês. Vocês, infelizmente, dependem muito dos bancos, dependem muito do governo, mas nós temos que, a todo momento, acreditar, ter perseverança e seguir firme, porque a justiça, a legislação, ela está aí justamente para dar a vocês, produtores rurais, o apoio necessário. Mas eu volto a dizer, gente, eu acho que isso tem que ser uma cultura no brasileiro, principalmente no brasileiro, empresário urbano e rural. A advocacia preventiva, a consultiva, que é uma consultoria jurídica mesmo, na hora de obter um crédito, na hora de assinar um contrato, seja de
crédito, CPR, seja de arrendamento, de arrendatários, tudo isso tem que ser feito sob supervisão de um advogado, para que você não assine com cláusulas leoninas, cláusulas que podem te comprometer. Vou te dar um exemplo, nós não entramos nesse mérito que é muito importante. Na hora dos produtores obterem o crédito, suponhamos que ele vai ali no gerente da cooperativa ou do banco para obter ali R$500 mil de crédito para alguma finalidade da produção dele. E aí o gerente fala, não, eu tenho esse crédito para você, mas você precisa dar em garantia aqui a sua propriedade para eu poder te liberar esse crédito, mas além disso você precisa também contratar um consórcio, que é uma venda casada. Não pode, é uma prática abusiva. E nas vendas casadas já ficou pacificado, inclusive que a devolução desses valores que foram empurrados a título de consórcio, capitalização, seguro, tem que ser devolvido em dobro. Em dobro. E aí você vai pegar um crédito de 500 mil, desconta-se ali 80 mil reais de um consórcio e te sobra quanto? 420 mil. Será que é necessário? E outra coisa, tem muitos que estão dando, porém com prazo de 1 ano para pagamento. Os bancos e as cooperativas estão realmente fazendo aquilo que bem entendem, porque os produtores rurais não procuram esses momentos com uma orientação jurídica ou na presença de um advogado. É a consequência de falta de orientação.